Vamos trazer o próximo vídeo. Olha, nós sabemos que hoje, né? Hoje está acontecendo muitas coisas aí, muitas misturadas aí, que tem pessoas que estão praticamente entrando em depressão, ficando loucas, né? Não está conseguindo entender a realidade do que está acontecendo hoje. Como a gente acabou de falar sobre esse modernismo, essa mudança que está tendo da igreja, que é o ecumenismo. Tem pessoas que às vezes nem sabem o que é ecumenismo, né? Que é a união de todas as religiões. A gente sabe que isso é uma tática do anticristo. Ele está se formando isso para que possa, né, aderir na mente das pessoas que o ecumenismo é bom e que nós temos que juntar com outras religiões, porque todas as religiões levam a Deus, e por detrás disso tem algo estranho que vai acontecer, a preparação da nova igreja que Santa Catarina Emmerich disse nas suas profecias, que ela falou que estava surgindo uma falsa igreja dentro da igreja católica, e essa falsa igreja é essa união com todas as seitas, com todas as religiões, com a religião católica. E isso eles querem que as pessoas pensem que tudo isso é legal, que é bom, que pode falar amém, pode ficar à vontade, e na verdade não é. É uma tática do anticristo para enganar muitas pessoas, e nós sabemos que muitas pessoas vão ser enganadas, porque elas acham que isso é normal. E sabemos que muitos estão sendo hipnotizados. Por isso que o programa Alerta para o Fim dos Tempos, nós estamos aqui juntos para alertar você sobre os acontecimentos. Então vamos trazer agora esse vídeo que fala: católicos são hostilizados em ato com bandistas e progressistas. Álvaro Mendes, Instituto Dom Bosco. Vamos conferir. Padre Sérgio Belmonte, pároco da Igreja de São Jorge, e junto com o Pai Ricardo, nós estamos convidando a todos para um ato muito importante. Um ato interreligioso, a lavagem das escadarias para São Jorge passar. Olá amigos, salve Maria. Cenas lamentáveis ocorreram na escadaria da igreja de São Jorge, em Porto Alegre. Jovens que foram rezar em frente à paróquia foram surpreendidos, xingados e há fontes confiáveis de que teriam sido agredidos por pessoas de outra religião que estavam no local. Os membros do Candomblé foram até o espaço católico com o fim de lavar a escadaria da igreja, uma prática vista pela doutrina da igreja como idolatria, porque se trata de um ato voltado para a divindade chamada Oxalá. E também vista pela doutrina da igreja como uma espécie de sacrilégio, pois os adeptos do Candomblé estão se dirigindo a um espaço católico para fazer práticas alheias àquela que é a maior religião afro conhecida, a Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Os adeptos de Oxalá se depararam com jovens que rezavam pacificamente na escadaria e alguns deles teriam hostilizado os jovens. Seja humano. Estou fazendo a coisa certa, cara. Deus não vai perdoar você. Deus não vai perdoar você, cara. O que se seguiu depois teriam sido cenas lamentáveis de perseguição religiosa aos católicos. Há imagens gravadas, mas ainda não divulgadas, que comprovariam que os católicos teriam sido agredidos. Fontes privilegiadas nos informaram que os jovens foram ao AML para fazer exames comprobatórios da agressão, e a pessoa que sofreu as lesões mais sérias teria sido a única mulher do grupo. Este caso lembra muito o que sofremos há alguns anos no Rio de Janeiro, somente porque resolvemos rezar de forma silenciosa em uma missa pseudo-afro como desagravo. Nós fomos xingados, cuspidos, ameaçados, agredidos e processados pelos progressistas. Como tínhamos muitas provas de que fomos pacíficos e perseguidos dentro da igreja, o processo foi arquivado. O senhor está feliz por gerar toda essa confusão e fazer com que as pessoas sejam agredidas aqui? Por chamar a polícia? Claro, vocês vão trabalhar. Não, a gente chega. Cara, tô aqui pra apaziguar, não é pra arrumar confusão não, cara. Tu tem que se manter calmo também, rapaz. Você vai querer briga dentro ou fora da igreja? Porque se for querer tumultuar dentro da igreja, a gente cai na porrada agora. Vem de mesmo. Assista com a cultura negra. Nossa casa toma vergonha, mano. Você é uma vergonha. Racistas, não racistas.
As pessoas que protestaram contra a missa na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no Rio, são ligadas ao Centro Dom Bosco, uma instituição que promove cursos e edita livros católicos. Por isto, agora nós nos solidarizamos com jovens que foram agredidos em defesa da fé e que sofreram um ato de intolerância religiosa na porta da Igreja de São Jorge. Tais casos mostram que os católicos que querem rezar não estão mais seguros dentro das paróquias modernistas. E de quem é a culpa desta falta de segurança? Em grande parte, de padres e bispos modernistas, que difundem as idolatrias e os sacrilégios dentro das suas paróquias. É possível que o fato lamentável de ontem só tenha ocorrido por causa da própria postura da Arquidiocese de Porto Alegre. Tudo começou com um vídeo publicado pelo pároco da Igreja de São Jorge, na página oficial da paróquia. Sou pai Ricardo de Oxum, babalorixá e ativista social, e estou aqui na Igreja São Jorge, ao lado do Padre Sérgio. As pessoas muitas vezes mandam maldade para nossas famílias, mandam maldade para o nosso emprego, para o nosso trabalho. A gente não pode só tomar um tapa na cara, muitas vezes a gente se obriga a ter que devolver. E nada melhor que o povo de Exu, o povo da magia negra, a linha escura. Padre Sérgio Belmonte, pároco da Igreja de São Jorge, e junto com o Pai Ricardo, nós estamos convidando a todos para um ato muito importante. Um ato interreligioso, a lavagem das escadarias para São Jorge passar. O vídeo, que convidava as pessoas para um ato de idolatria, acabou garantindo que haja um escândalo enorme entre os católicos. E o que foi feito em seguida? Os progressistas que administram as páginas da paróquia e da Arquidiocese de Porto Alegre não só não pediram desculpas pelo ato falho, como ainda provocaram os fiéis da cidade. Eles divulgaram uma nota de repúdio contra os católicos, afirmando que os leigos que estavam protestando contra a idolatria e o sacrilégio estariam cometendo atos de ódio, preconceito e intolerância religiosa. Nós acreditamos que as provocações nas redes sociais possam ter inspirado o pequeno grupo a rezar de forma pacífica e silenciosa em desagravo aos fatos que ocorreriam na escadaria, gerando o triste fato de tolerância religiosa contra a única religião verdadeira. Os fiéis de Porto Alegre têm compartilhado que a recepção ao candomblé contrastou com a hostilidade que os católicos praticantes vêm enfrentando nos ambientes de missa nova. A impressão dos católicos é que o arcebispo da cidade e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, está muito mais preocupado em dialogar com os pagãos do que com seus próprios fiéis. É sempre bom dialogarmos, né? O diálogo nos caracteriza, o diálogo nos dá identidade. Tanto que no passado proibiu a comunhão na boca em sua arquidiocese. A nossa orientação na arquidiocese é que a comunhão seja recebida na mão. E também a missa de sempre. Com o agravamento da crise, esses episódios de perseguição aos católicos que só querem rezar nas igrejas devem se multiplicar nos próximos anos. Este é mais um motivo para que vocês procurem a chamada missa de sempre, mais próxima de sua casa. Precisamos fazer com que nossas famílias frequentem o rito romano tradicional, que destaca de modo efetivo a presença real e o sacrifício, e onde estamos protegidos contra os perigos que os inovadores trazem à nossa alma pela heresia e ao nosso corpo pelos episódios de violência. E que viva Cristo Rei! Muito bem, a gente vê essa situação aí, né, sobre o comunismo, essa permissão de outras seitas, outras religiões da Igreja Católica, né? Eu penso que cada um tem que estar na sua, né? É uma coisa que realmente vai se estender cada vez mais nas igrejas. E a maior tristeza para nós que somos católicos cristãos é ver eles infiltrando os santos, São Jorge, São Sebastião, os mártires, nesse ecumenismo, para que as pessoas pensam que eles também já participavam disso. E sabemos que os santos, muitos santos falavam sobre isso, né? Que não devemos compactuar com esse ecumenismo, que não devemos compactuar com esses heréticos, não devemos participar dessas doutrinas erradas. E sabemos que isso está se espalhando cada vez mais na igreja, né? E a gente vê padres, bispos aí aceitando, falando da união, tudo isso já colocando na mente das pessoas
E é como o Álvaro disse, né? Devemos procurar uma missa mais primitiva, né? Onde está os princípios da Igreja Católica, onde preserva a palavra de Deus, onde preserva ali os santos, né? Os grandes mártires da Igreja Católica. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, algumas mensagens que Nossa Senhora fala sobre o ecumenismo, e alguns santos também falam, porque tem pessoas que às vezes, né, acham que o ecumenismo vem da igreja, que é bom, que tem que aceitar as outras religiões da igreja, e sabemos que isso é errado, né? Se eles negam 40 verdades da Igreja Católica, não podemos compactuar com ele. Devemos respeitar, sim, devemos respeitar, porque são os nossos irmãos, mas não devemos compactuar com os erros. Alguns pensamentos da Igreja e dos santos sobre o falso ecumenismo. Lá em segundo São João 10:11 diz assim: se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda participa das suas obras más. No Canon 33, Concílio de Laodiceia diz: não se deve rezar com hereges ou cismáticos. O Papa Pio XII, 1922 e 1939, ele fala assim: os esforços do falso ecumenismo não têm nenhum direito à aprovação dos católicos, porque eles se apoiam sobre esta opinião errônea que todas as religiões são mais louváveis naquilo que elas revelam, e traduzem todas igualmente, se bem que de uma maneira diferente. O sentimento natural e inato que nos leva para Deus e nos inclina ao respeito diante do seu poder. Os infelizes infestados por esses erros sustentam que a verdade dogmática não é absoluta, mas relativa, e deve, pois, se adaptar em várias exigências dos tempos e lugares às diversas necessidades das almas. Olha só, o Papa Leão XIII, 1878 e 1903, ele fala assim: oferecer ao homem liberdade de culto, de que falamos, é dar-lhe o poder de desvirtuar ou abandonar impunemente o mais santo dos deveres, afastando-se do bem imutável, a fim de se voltar para o mal. Isto já o dissemos, não é liberdade, é uma escravidão da alma na objeção do pecado. O Papa Agatão diz assim: quem reza com herege é também um herege. O que os santos pregavam sobre o ecumenismo? Olha só, São Maximiliano Maria Kolbe, ele falava assim: não há maior inimigo da Imaculada e de seu reinado que o ecumenismo de hoje, o qual todo cavaleiro da Imaculada deve não só combater, mas também neutralizar, por uma ação diametralmente oposta e finalmente destruir. Quem falou? São Maximiliano Maria Kolbe. Tem mais, São Pedro Canísio, ele fala assim: abomino Lutero, detesto Calvino, amaldiçoo todos os hereges, não quero ter nada em comum com eles, porque não falam nem ouvem retamente, nem possuem a única regra da verdadeira fé proposta pela Igreja Una Santa Católica Apostólica e Romana. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala: não é permitido apresentar-se nos ritos sagrados de infiéis e hereges, caso contrário você será julgado por estar em comunhão com eles. Olha só, grave, né? Para aquelas pessoas que compactuam, que participam de missas, que aceitam, né, essas seitas aí sendo infiltradas. E por aí vai, né? Tem alguma mensagem que fala sobre... Eu vou ler aqui a mensagem que o Espírito Santo aqui foi no dia 12 de agosto de 2013. Eu falei assim: meu filho Pedro II, todos outros caminhos que levam esta gente são esses que vocês estão vendo. A desordem como ela é ali. Que sejam evangélicos, católicos, candomblé, espírita, budista e tantos outros, não tem nada a ver comigo. Tudo isto é o meu próprio inimigo. É quem vem distorcendo as minhas santas palavras que passei aos meus grandes profetas, depois aos meus apóstolos. Ensinei a todos eles que este tempo viria para confundir as pessoas, dizendo: basta crer em um só Deus e mais ninguém. Todos serão salvos. É tudo mentira. Sim, eu sou luz que vos ilumina, e o começo e o fim. Mas todos aqueles que por mim derem as suas vidas são os santos.
são santos e santas, que por eles também são tocados. Por isso eu escolhi como este que escreve. Quem neste confia no seu trabalho já é uma pessoa que será salva, porque este tem o meu aval. Por isso é que a minha Santa Mãe admira muito este pequeno varão. Mas quem tem um coração de ouro, onde este estiver, juntos estamos eu, minha Santa Mãe e José. Nós não separamos mais desta Santa Família. A dor maior está por vir, mas não para os filhos da luz. Só serão castigados todos aqueles que não mais me obedecem. Espírito Santo, Pedro II. Então, já em 2013, olha o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo nas igrejas hoje. Eles estão preparando já para o ecumenismo, estão misturando tudo. Então, agora imagine só, se não tivesse esse profeta aqui, se não fosse esse livro aqui, o que nós estávamos achando? Nós estávamos achando tudo certo. O Papa está mandando. Eles estão unidos, então vamos seguir, tem que obedecer. Mas é uma falsa obediência.